Neste vídeo eu seguirei com a missão que Deus me confiou: colaborar para o aperfeiçoamento no estudo bíblico. Bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Sou Inácio da Silva e neste vídeo eu apresentarei o capítulo 4 do livro de Daniel, em que o título é O Sonho da Árvore e a Loucura do Rei, Nabucodonosor. Para nós entendermos qual a mensagem que nós estamos recebendo neste capítulo, nós primeiro precisamos entender qual é os personagens que narram os acontecimentos. E se eles têm algum objetivo, alguém se promover pelo sonho, pelos acontecimentos do episódio. É importante, muito importante, antes ainda de analisar o sonho, nós entendermos qual é o símbolo de cada personagem. No caso aqui, o principal personagem que apresenta é Daniel e Nabucodonosor. E o deus pagão, a estátua pagã de nome Baltazar, do qual Daniel é representante. Então nós tendo claro estes personagens, nós vamos entender com mais nitidez a mensagem. Este é um capítulo importante. Por quê? Está no capítulo 4 de Daniel, mas também é mencionado no capítulo 13 do livro de Revelação, explicando a trama sórdica, diabólica de Daniel junto com o rei para convencer, para enganar as pessoas. É preciso ficar para nós bem claro: o rei realmente sonhou com a árvore? Sim, sem dúvida nenhuma. Esse sonho aconteceu. O rei sonhou com uma árvore. E o sonho da árvore é muito semelhante ao sonho da estátua. A estátua era uma cabeça de ouro. E o sonho da árvore, ela é muito grande. Ela vai até o céu. Isso representa o rei, o que ele pensa nesse momento. Ele se compara a Deus. Alguém superior a tudo. É isso que tanto a estátua como a árvore chama a atenção do rei. E quando no sonho está em nossa frente, é aquilo que nós nos transformamos naquele momento. Mas, como é o rei e Daniel, que seria a primeira fera e o falso profeta, e Daniel, que também é considerado pela Bíblia como a segunda fera, que eu vou apresentar em seguida, então fica fácil de entender. Eu vou apresentar aqui um pedacinho do capítulo 4, em que o rei Nabucodonosor, ele promove a estátua. E Daniel, ele apresenta Daniel representante do deus pagão, do deus Baltazar. Ele escreve bem assim, aqui no capítulo 4. Finalmente apresentou-se diante de mim Daniel, cognominado Baltazar, segundo o nome do meu Deus, em quem reside o Espírito dos deuses santos. Narrei-lhe o sonho. Baltazar disse-lhe: chefe dos magos, sei que reside em ti o Espírito dos deuses santos, e que nenhum mistério te confunde. Aqui nós vemos com muita nitidez, quando o rei se refere ao Deus, ao meu Deus Baltazar. Este é o que ele está promovendo. Nesse capítulo o rei é muito claro. Ele quer promover o seu Deus, o Deus pagão, aquela estátua que Daniel representa com o seu nome. Então Daniel passa a ser o falso profeta que diz ser cristão, mas não é. Ele representa uma estátua pagã de nome Baltazar, do qual ele também foi batizado. E nós nem deveríamos dirigir como Daniel, mas sim como Baltazar. No versículo 15 do capítulo 4, nós vamos ver de novo o rei, como ele chama Baltazar. Ele não fala Daniel, ele fala Baltazar. Nesse momento o rei, ele quer promover o seu Deus, promover Daniel, e em compensação Daniel vai colaborar também para promover a imagem do rei. Então o objetivo principal, o sonho que o rei sonhou, é um alerta para o rei do Deus cristão. Não é do Deus pagão, é do Deus cristão. Mas juntamente Daniel com o rei, eles conseguem fazer com que aquele sonho promova os três: o rei,
a imagem e Daniel. E o rei fala neste termo: portanto, tu, Baltazar, dá-me a interpretação dele, porque nenhum dos sábios do meu reino foi capaz de fazê-lo. Tu o pode, porque em ti habita o espírito dos deuses santos. Dois pontos importantes. O rei não chamou de Daniel, já chamou de Baltazar. E falou: em ti reside o espírito dos deuses santos. O Deus cristão é um único, só um Deus. A Babilônia tinha deuses pagãos. E quando eles fala sobre o Deus dos deuses, ele está se referindo àquela estátua pagã de nome Baltazar. Nada além disso. No versículo 21 do capítulo 4, também fala quando o rei voltou de sua loucura. Exatamente tudo aquilo que foi dito por Daniel, na sua interpretação, do seu jeito. Tudo aconteceu exatamente como Daniel falou. E como o Deus pagão promoveu a justiça. É isso que é importante prestarmos atenção para entender. Por que falar tanto sobre Daniel? Essa é uma pergunta que já me fizeram. É importante falarmos, porque em seguida eu postarei vídeo mostrando sobre os sonhos de Daniel, em que Daniel narra o sonho como sendo para o povo cristão. Ele sonha com o seu povo, e na verdade o seu povo é o Babilônia, do qual ele é representante como um líder junto ao rei, e o representante muito especial para a Babilônia, aquele que leva o nome do Deus babilônio. Este é Daniel. E aqui temos também uma outra passagem que diz assim: assim que o rei recobrou a memória, os sentidos, os primeiros que apareceram foram os conselheiros, os nobres. Quem é Daniel junto ao rei? É um conselheiro, é alguém tão especial que tem o nome do seu Deus, e ele é conselheiro do rei. Então aqui nós vemos novamente a união de duas pessoas, que é o rei Daniel, com o único objetivo, a promoção de um complô para promover os três. Para entender o capítulo 4 e a mensagem verdadeira que Deus quer que nós entendamos, que nós compreendemos, nós também devemos buscar no capítulo 13 do livro da Revelação. Todo o capítulo, eu não vou ler na íntegra, nem o capítulo 4, nem o 13 do livro da Revelação, porque ficaria muito longo, cansativo. Mas você em sua casa poderá estudar no capítulo 4 de Daniel e juntamente para entender, estude o capítulo 13 do livro de Revelação. O título está escrito As Duas Feras. Quem é as duas feras que Deus está revelando que existe? É Daniel e o rei Nabucodonosor. Estas são as duas feras. Em Revelação, no capítulo 13, não fala só de duas feras. A fera número 1 e a fera número 2. Também fala de um dragão. E nós devemos então entender. O dragão é a organização criminosa da qual Babilônia é liderança, faz a liderança, é líder. Junto com outros países que dão sustentação, que simbolizaria no dragão os tentáculos. Então, que fornecem poder para a Babilônia. O rei babilônio é a primeira fera. E a segunda fera, que é o falso profeta, tudo que ele fizer é sobre a vigilância da primeira fera, que recebeu o poder do dragão. Olha o que está escrito aqui no capítulo 13. A fera que viste era semelhante a uma pantera, os pés como de urso e as fauces como de um leão. Olha a parte importante. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das suas cabeças estava como que ferida de morte, mas fora curada. Você vê aqui como esclarece tudo. Não tem nenhuma dúvida mais. O dragão é a organização de Babilônia e aliados. Essa organização elegeu o rei babilônio. Não dá para dizer que é só Nabucodonosor, porque existiram outros reis também na Babilônia
E Daniel sempre esteve do lado deles, como você pode comprovar no livro de Daniel, do qual ele mesmo elogia, ele se gaba disso, de ter feito isso, sempre estar ao lado dos reis babilônios. Agora vem a prova definitiva de que Daniel é a segunda fera. Vi então outra fera subir da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Exercia todo o poder da primeira fera sobre a vigilância dessa. Que está importante. Esse é o ponto crucial para definir, entender. A segunda fera é Daniel. E nós, então, entendendo que existia um complô, nós vamos entender as mensagens que tem tudo distorcidos. Escrito, a gente fala assim, mas ele escreveu isso ou aquilo. Nós devemos entender, se uma pessoa é falsa, ela não vai escrever ali que ela é falsa. Ela vai escrever aquilo que lhe interessa, da maneira que lhe interessa. Nós devemos também ter bem claro, a Bíblia é perfeita. Se a Bíblia diz que existe um falso profeta, ele vai estar na Bíblia. Se diz que existiu um dragão, nós vamos ter que entender qual é o símbolo que representa e vai estar na Bíblia. A primeira fera também, se diz que existiu, nós buscando na Bíblia, nós vamos compreender quem era. Eu quero explicar assim, o que simboliza uma fera que subiu da terra, que emergiu da terra. Nós devemos entender que aqui é um sonho, é uma visão. Então, qual a maneira de mostrar que aquela pessoa é desse lugar, desse país, dessa terra, a não ser mostrando a imagem, ele saindo de dentro da terra. Não é o demônio que vem do inferno, não. É uma pessoa que nasceu nesse local, que pertence a esse povo, mas traiu esse povo. E essa pessoa é Daniel. Ela nasceu do povo judeu, do povo cristão. Mas nesse momento ela está a serviço de um rei pagão, de uma nação pagã e de uma organização criminosa. É isso que Deus quer nos revelar através do livro de revelação, através do profeta João. Entender que aquela pessoa que é tão maldosa, que simboliza o falso profeta, a segunda fera, é alguém que nasceu ali, se criou ali e se tornou uma fera contra o seu próprio povo. Eu vou ler mais um trechinho aqui do capítulo 13 do livro de Revelação, para entender algo importante. Seduziu os habitantes da terra com os prodígios que lhe era dado fazer, sobre a vigilância da fera, persuadindo a fazer a imagem da fera que sobrevivera ao golpe da espada. Aqui fica muito claro, tudo que Daniel faz tem a vigilância da fera, que é o rei babilônio. Isso é importante nós entendermos. Quando nós entendemos, nós tivemos certeza, convicção, que o dragão é uma organização da Babilônia e aliados. A primeira fera é Nabucodonosor. A segunda fera, que emergiu da terra, é Daniel, filho desse povo, um filho judeu, que agora está a serviço de uma organização criminosa e que se batizou ou aceitou ser batizado, trocar seu nome cristão pelo nome de um falso Deus, uma simples estátua que o rei pagão diz que é Deus. Então nós vamos entender com muita convicção, muita certeza, muita coisa da Bíblia vai ficar fácil de compreender. No capítulo 13 de Revelação, eu quero chamar a atenção para algo importante, que é o número 666, que está nesse capítulo. Eu não vou falar nesse vídeo sobre esse número. No próximo vídeo eu falarei especificamente sobre esse número. Como é importante entender esse número também para entender o que eu falei sobre o sonho de Nabucodonosor e Daniel, qual o objetivo deles, que é promover a imagem do falso Deus e deles dois, do rei e de Daniel. Então no próximo vídeo falarei sobre o número 666.